O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está nos dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa justiça se transformará em alegria. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que estão aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelos nossos canais no YouTube e Instagram, Mãe Piedade. Estamos hoje, nesta quinta-feira, aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, debruçados sobre o capítulo 16, versículos 16 a 20 do Evangelho de João. Mas permitam-me só fazer uma sinalização. É triste ver que nas redes sociais, e uma sinalização muito breve, prometo ser muito breve, extremamente breve. É muito triste vermos que nas redes sociais as pessoas estão se aproveitando do fato de que há uma catástrofe, algo terrível que acontece com a população do Rio Grande do Sul para fazer política ou mesmo para acirrar as suas brigas políticas, usando desse momento como um momento no qual busca-se favorecer a este ou aquele. Fiquei muito entristecido ao ver que uma pessoa que admiro bastante, Alessandra Santos, e outros tantos que falaram a verdade. Falaram a verdade. A população brasileira, o povo brasileiro, se organiza para auxiliar e atender a demanda que é agora apresentada das nossas ações e das ações de tantas pessoas para auxiliar o Rio Grande do Sul. E essas pessoas que falam isso são atacadas. É uma vergonha que nós tenhamos pessoas que se dizem cristãs se portando de tal maneira. A Alessandra Santos, a tantos outros, a padres, bispos que se comprometeram em fazer alguma coisa, não só as nossas orações e não só a nossa solidariedade, mas o nosso compromisso de também continuar fazendo algo antes de esperar que aqueles pseudo-mitos ou pseudo-salvadores da pátria façam alguma coisa. Porque, antes de tudo, o que conta é a proximidade humana, não as regras ou todos os recursos institucionais que possam ser disponibilizados. Caríssimos, caríssimas, voltemos-nos, pois, ao Evangelho segundo João. Pouco tempo e não me vereis. Outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Eu vou para junto do Pai. Os discípulos não entendem isso. Nós estamos no capítulo 16, antes do relato da paixão do Senhor no Evangelho de João. Mas já é um caminho que Jesus percorre com os seus discípulos junto à comunidade de João. O evangelista João percorre um caminho conosco para percebermos o seguinte: nós realmente vemos a presença, estamos atentos à presença daquele que se fez carne e caminha conosco? Permitam-me. Quando João assim fala,
pouco tempo e não me vereis. Ele sinaliza aquilo que os discípulos ainda não têm a noção, segundo o seu evangelho, que Jesus vai morrer, vai passar pela cruz. Pouco tempo depois, 3 dias depois, o Senhor ressuscita e os discípulos se alegram. Mas nesse pequeno espaço de tempo, um pequenino espaço de tempo, o que são, na verdade, 3 dias. Em 3 dias nós vemos uma cidade toda arrasada. Em 3 dias nós vemos um estado devastado. Em 3 dias nós podemos ver, como já aconteceu na nossa região aqui, cidades completamente marcadas por corpos apodrecidos na lama. Em 3 dias, nós vemos famílias destelhadas, com casas arruinadas, sem lugar para ficar. Em 3 dias, nós podemos ver uma criança nascer, como o Adriano espera o nascimento de seu segundo filho. Em 3 dias, nós podemos descobrir que não estamos com uma doença grave, que o cisto que temos é simplesmente um cisto sebáceo e não é um câncer maligno. 3 dias. 3 dias tantas coisas podem acontecer, mas nesses 3 pequenos dias, num pequeno espaço de tempo, nós podemos tomar decisões que interferem na nossa vida para sempre. Em 3 dias, uma pessoa, por esquentar a cabeça, pode simplesmente pedir demissão do emprego que lhe é tão importante, ficar um longo período de tempo desempregado, como já o fiz. Em 3 dias, por causa de uma desmotivação, a gente pode perder tudo. 3 dias perdemos uma família, por causa de uma entrega do nosso corpo a um momento de prazer. Pequeno espaço de tempo, talvez insignificante, mas que marcará muito as nossas escolhas. Em 3 dias, os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de viver o que significa estar com a aparente ausência do seu Senhor. Separam-se, vão embora, tentam voltar à vida antiga, começam a degladiar-se. Alguns outros tantos tiram a própria vida. Em 3 dias, a sombra toma conta do coração de tantos, porque pensam que em 3 dias, num pequeno espaço de tempo, tudo se perdeu. E não há mais um motivo para viver. 3 dias de luto são terríveis. Mas, pouco tempo ainda, depois deste tempo, quando se reencontrarem comigo, vocês vão se alegrar. E a alegria de vocês se transformará em alegria para muitos. Vocês ficarão tristes no momento, mas depois de um tempo se alegrarão. E outros tantos também se alegrarão com vocês. No sentido simples, quando vocês perceberem o valor que vocês têm e qual é o sonho que o Pai tem para vocês, vocês realmente entenderão o que podem ser na vida das pessoas. O que a vida pode ser para vocês. E o que eu quero ser com vocês. Jesus apresenta aos seus discípulos justamente essa dinâmica. Uma dinâmica que, entre uma aparente perda, uma aparente destruição, pode-se reconstruir toda uma história. Pode-se reoptar, recomeçar o caminho, em 3 dias ou em um curto espaço de tempo. Por isso, me permitam agora voltar a Atos dos Apóstolos. Quem se encontra com Jesus Cristo, ainda que em pequenos momentos de tristeza, aparentes perdas, possa até ter a tentação de achar que tudo não tem sentido. Quem se encontra com Jesus Cristo, pela força da ressurreição, ergue a cabeça e continua a caminhar e a fazer o seu papel. É isso que vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1 a 8. Paulo chega a Corinto, um lugar extremamente desenvolvido, mas com tantas nuances de perversidade, maledicência, devassidão, promiscuidade e futilidades.
Corinto, um grande polo daquele tempo. Seria como hoje disséssemos um Porto de Paranaguá, ou Porto de Santos. Seria também, talvez, quem sabe, Nova York. Cidades grandes, movimentadíssimas, negócios sendo feitos, mas todo tipo de experiência humana, das mais bonitas às mais terríveis, lá se encontrava. Ele chega, se encontra com Cláudio, se encontra com Áquila e também sua esposa, Priscila, e ali, exercendo o seu ofício de construir tendas, anuncia o Evangelho. Mas, uma outra vez, ele apresenta o Evangelho, fala sobre Jesus Cristo aos moradores de Corinto, mas aos moradores de Corinto que eram judeus, conhecedores da Escritura. E eles resistem a acolher o Senhor, resistem a escutar Paulo. Mais uma frustração no caminho missionário de Paulo. Apresento aquele que é a vida, e eles, mais uma vez, se recusam a acolhê-lo. Uma derrota. Um momento de perda. Porém, desse momento, pela força daquele que o acompanha e pela certeza do que o Senhor significa na sua vida, num pequeno momento de tristeza, ele volta a olhar para o horizonte e redescobre a alegria de anunciar o Evangelho a outros tantos. Porque se você não quer receber o Evangelho, meu querido, outros o querem. Ele faz o seu papel. Num pequeno espaço de tempo, entre a tristeza de ser novamente rechaçado pelos seus compatriotas, ele transforma este pequeno instante em um propulsor do anúncio do Evangelho na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor. Pois bem, o que quero aqui dizer é simples. Um pequeno espaço de tempo pode sim marcar a nossa história. E é nos pequenos espaços de tempo que nós podemos tomar as decisões do nosso viver, do nosso cotidiano, profissionalmente, na nossa saúde, mas também no seguimento ao Evangelho de Jesus Cristo. São pequenos momentos de tempo, pequenos instantes que podem marcar as nossas opções, que nos levam novamente para as garras da morte, que nos levam novamente para aquele olhar e para aquele jeito de agir que marca literalmente o tempo presente, onde as pessoas, dizendo a verdade, são atacadas. É num pequeno espaço de tempo que nós podemos, inclusive, ver políticos que manipulam as suas redes sociais para se favorecer com o desastre na vida dos outros. É pequenos instantes que nós propagamos mentiras. Em pequenos momentos de distração, nos desviamos da verdade. Resta saber se esses pequenos instantes de tempo são muito corriqueiros na nossa história. Se nós estamos atentos a todo momento para sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho, ou se somos mais alguns que dizem e falam do Senhor, até citam as Escrituras, mas não querem caminhar com Ele e perceber o que Ele nos chama a viver. No pequeno instante de tempo que é a sua vida, porque é muito breve. A vida é breve, muito breve. Não pensemos que 80 anos são muita coisa. Tenho 43, e quando olho para trás, coisas da minha infância parecem que foram ontem, mesmo que já tenha se passado muito tempo. A vida é muito breve. E a única certeza que temos é que é só essa que viveremos. O que estamos fazendo dela? Nesse brevíssimo segundo, nesse brevíssimo instante de tempo, o que estamos fazendo com o nosso viver? Será que realmente corresponde à certeza? Jesus está conosco, Ele é o nosso Mestre, Ele é nosso Senhor? Ou será que significa outra coisa?